Palavra de Deus que está em Gênesis, capítulo de número 48. Quero ler a partir do verso de número 11. Quero falar dessa bênção tão especial que pode mudar a nossa vida, salvar a nossa alma, a nossa família, mudar a nossa sorte. A bênção que vem de Deus e é um selo sobre a vida do homem. Diz aqui, queridos: Israel disse a José. Esse Israel é aquele Jacó que recebeu um nome no val de Jaboque, e o anjo disse que ele não mais se chamaria Jacó, mas Israel, porque ele lutou com Deus e ele prevaleceu. Lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então Deus deu um novo nome a Israel. Israel foi marcado por Deus. Jacó foi marcado por Deus e se tornou Israel. E Israel disse a José, nesse tempo aqui, Israel e a sua família já estavam no Egito, já havia passado muitos anos, e Israel já está velho. Ele está na hora de abençoar a vida dos seus filhos, de impetrar aquela bênção especial sobre os seus filhos. Então ele chama José, os seus netos, os filhos de José, e também todos os seus filhos. Diz assim: Israel disse a José: eu não cuidara de ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente. Ou seja, eu não pensei que eu fosse nem ver o teu rosto, e Deus me abençoou de forma que eu vi até a tua semente, os meus netos. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante a sua face. E tomou José a ambos, Efraim à sua direita e à esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse, queridos, e abençoou a José, tá certo? Jacó está abençoando a José através da semente dele, através dos filhos dele. E abençoou a José e disse: o Senhor, em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Olha a bênção maravilhosa, olha só. E abençoou o Deus em cuja presença andaram os meus pais. Ele está chamando o nome de Abraão e de Isaque. Os meus pais Abraão e Isaque. E o Deus que me sustentou desde o dia que eu nasci até este dia. E o anjo com A maiúsculo que me livrou de todo mal. Abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome. Olha só. O meu nome, ou seja, Israel, povo de Israel, e seja chamado neles Israel, o meu nome, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. E olha a bênção de Abraão aqui: e multipliquem-se como os peixes em multidão no meio da terra, e multipliquem-se em multidão no meio da terra. Aqui, esses meninos, ou aliás, José, está recebendo a bênção de Abraão. Aqui, a bênção de Abraão está sendo transferida para José. E a Bíblia diz assim: vendo, pois, José, que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo grande, ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente uma multidão de nações.
Assim abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, para vos fará tornar a terra de vossos pais. E aí ele faz um pedido a José. E aí vem, queridos, dá uma olhada agora no verso de número 1, do 49, diz assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: juntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos derradeiros dias. Olha, querido, a bênção é muito mais do que bênção, ela é uma profecia para os nossos dias. Queridos, quem tem essa bênção, e eu estou proclamando sobre a sua vida bênção sobre bênção, olha isso daqui: depois chamou a Jacó os seus filhos, ou seja, os patriarcas, os descendentes, os seus filhos, e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. E aí ele começa a impetrar a bênção de Rúben. Aquilo vai marcar de tal forma a vida de Rúben, que aquilo que o pai disser vai acontecer. Aquilo que ele disse a Judá vai acontecer. Se você lê a bênção de Judá e fala de Siló, de coisas futuras que já aconteceram para nós, mas que antes eles não tinham nem noção, coisas maravilhosas de todos os filhos. Só que eu quero chamar a sua atenção para a bênção de José, no verso de número 22. Abra aí em 49, 22, nós vamos continuar vendo a bênção de José, porque Jacó estava determinado a lançar sobre todos eles a sua bênção, especialmente sobre a vida de José. Ele continuou abençoando José, primeiramente através dos filhos, Efraim e Manassés, e agora José continua sendo abençoado por Israel. E disse assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros deram amargura e o feriram, e o flecharam, e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Esse valente de Jacó é Deus, é o anjo que o remiu, que o abençoou, que o transformou, o valente de Jacó, donde é pastor e pedra de Israel. Olha só, esse que o abençoou, esse que fortaleceu os braços de Jacó, de José, porque José, ele era um ramo tão frutífero, que iria além dos muros quer dizer, além de Israel, ele ia ganhar as nações, os gentios, nós. Ele ia ser flechado com amargura, mas o poderoso de Israel ia sustê-lo. Quem é esse poderoso? É este aqui, ó, o pastor e a pedra de Israel. Olha só, pelo Deus de teu pai, olha só, pelo Deus de teu pai, pelo Deus de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Olha só, querido, essa bênção é nossa, essa bênção é da igreja. Queridos, olha só, a bênção de Israel sobre a vida de José, figura de Cristo, figura de Jesus Cristo. Olha só, o qual te abençoará com as bênçãos dos céus de cima, com as bênçãos do abismo que está embaixo. Ou seja, qual é a bênção que vem do céu? É o Espírito Santo de Deus. Qual é a bênção que vem dos abismos de baixo? É a ressurreição dos mortos. Nós estamos totalmente abençoados, por cima, por baixo, de todos os lados. Olha só, o qual te abençoará com as bênçãos dos céus de cima, com as bênçãos do abismo de baixo,
com as bênçãos dos peitos e da madre, olha só, com muitos filhos, bênção dos peitos é porque a mulher que gera dá de mamar, entende? Com leite, e com ventre fértil, porque ele seria um grande povo, entende? Com as bênçãos dos peitos e da madre, as bênçãos de teu pai, as bênçãos de Israel, olha só, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. As bênçãos de Israel excederão as bênçãos de Abraão e de Isaque. Por que vai exceder, pastora Selma? Porque José é um ramo frutífero, e ele vai ganhar os gentios. Os gentios serão alcançados, porque José vai além dos muros. E aqui é a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos gerou. A igreja foi gerada de Jesus Cristo, do sacrifício da cruz do Calvário. E nós nos tornamos filhos de Abraão, filhos de Israel, pela fé. Entende isso, comunidade? Olha só, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de dos meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Essa bênção será tão grande que vai até a eternidade. Elas estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Amém, comunidade? Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo também. Eu quero ler com você a Bíblia em Gálatas. Quero ler com você, abrir a Bíblia em Gálatas. Se nós lermos só a palavra de Deus, já vai ser o suficiente, porque não é a minha palavra, nem a minha preleção que vai mudar a sua vida. Mas essa palavra aqui, ela é flecha. E se ela acertar no seu coração hoje, você vai ser abençoado pela palavra viva do Deus vivo. Olha só, queridos. Gálatas já é o Novo Testamento, e é o apóstolo Paulo que está dizendo isso. O apóstolo Paulo é o apóstolo aos gentios, é o apóstolo que ganhou as nações da terra. Olha só o que ele disse, queridos. Gálatas capítulo de número 3, Gálatas capítulo de número 3, verso de número 13, diz assim, preste atenção, porque você é a igreja do amanhã, e você vai pregar para as gerações, porque Deus está te levantando luz para as nações. Então você precisa aprender para pregar a palavra de Deus às pessoas que virão depois de ti. Diz assim, no verso de número 13, você encontrou? Diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que, pastora Selma? Para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Isso vale, aleluia. Para que as bênçãos, aquelas bênçãos, para que as bênçãos de Abraão, por que Jesus Cristo foi à cruz? Por que ele quebrou toda a maldição? Para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios, a nós, aos brasileiros, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmão, falo como homem, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem acrescenta coisa alguma. Ou seja, nada pode ser acrescentado num testamento de alguém depois que foi selado. Nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado dele. Nada, nenhuma promessa, nenhum tio, nenhuma vírgula, nem nada, não pode ser nem acrescentado e nem tirado, é aquelas bênçãos mesmo, nada menos do que elas integral, olha só. Irmãos, falo como homem, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, ninguém pode anulá-lo, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão
e a sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que a quem, querido? Cristo. Quem é a posteridade? A posteridade de Abraão? Cristo. Quem é a descendência de Abraão? Cristo. Quem é a descendência de Abraão? Cristo. 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 Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. E quem é a posteridade de Abraão? A posteridade de Abraão é Cristo. Aleluia! Quero que você abra comigo também um último texto, porque nós falaremos também um pouco desse que não valorizou essa bênção que eu estou pregando. Hebreus capítulo de número 12. Hebreus 12. Tudo palavra para nós, para a geração dos últimos dias. Diz assim, Hebreus 12, verso de número 16. E ninguém seja fornicador. Você sabe o que é fornicador? Se você não sabe, você vai lá buscar no dicionário na sua casa, porque hoje eu não vou falar. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, querendo ele, pois, depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém, queridos? Amém, amados? Queridos, culto passado eu falei sobre a marca de um homem determinado. Eu falei com você domingo sobre a marca de um homem determinado, a marca de Jacó, porque ele desejava a bênção, ele queria a bênção de Deus. A bênção de Deus, comunidade de Filadélfia, ela é muito mais do que um desejo do pai para com o seu filho, querendo toda a sorte do mundo para ele, querendo tudo de bom para a vida dele. É muito mais do que um desejo paterno. A bênção aqui que nós estamos falando, e é essa bênção, a bênção de Deus para nós, essa bênção, querido, é uma profecia, é uma palavra profética que vai nortear o destino daquela pessoa. Essa bênção, a bênção que vem de Deus, e nós estamos sabendo que a bênção de Deus, ela enriquece e não traz dores, que Deus em Jesus Cristo nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Essas bênçãos é um direito da igreja. Veja que essa bênção, ela é muito mais do que um desejo paterno, de que aquele filho seja um sucesso na vida e que tudo vá bem. Essas bênçãos, na verdade, são palavras inspiradas por Deus, são profecias. A verdade é que nós vamos ver Jacó recebendo a bênção de Abraão. Deus se manifestou a Abraão e ele fez promessas a Abraão de que ele seria um povo, uma multidão, e que através da família dele todas as nações da terra seriam abençoadas, e que ele seria próspero, e que o próprio Deus seria o seu grandíssimo galardão. Nós vamos ver Deus abençoando Abraão, fazendo dele uma nação, e prometendo ser com a vida dele, como um selo, mandar os seus exércitos de anjo caminhar junto dele, a fim de que Abraão pudesse viver as promessas do Senhor, porque aquelas promessas não voltariam para Deus vazia, sem antes realizar na vida de Abraão tudo aquilo que Deus havia determinado. Era um testamento, era algo impetrado por Deus.
essas bênçãos, quando Abraão morreu, foram transferidas para Isaque, o filho da promessa. Veja, querida, que não foram outras bênçãos, não foram bênçãos diferentes, não foi nada acrescentado e nada tirado. Foi como se fosse uma transferência. Abraão colocou tudo num canudo e entregou o canudo com o testamento, com as promessas para Isaque. Veja então que as bênçãos de Abraão foram transferidas para Isaque. É uma transferência. E Isaque, nós vamos ver que teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primogênito. Esaú era o escolhido de Deus. Esaú não era o escolhido do pai e da mãe. Ele nasceu primogênito. O primogênito tinha o direito daquela herança, daquela primogenitura, daquela bênção. Ele era um eleito de Deus. Ele nasceu primeiro, foi Deus que o escolheu. Por direito de nascimento, ele era o primogênito, herdeiro das mesmas promessas de Abraão. Quem era o homem, pastora Selma? Esaú. Esaú era o escolhido de Deus. Mas a Bíblia nos declara que Esaú, ele não tinha um caráter, ele não tinha um espírito fiel a Deus. Ele era fornicador, profano. Deus se desagradou dele muitas vezes, ao ponto de Esaú, no momento da sua vida, não valorizou aquilo que Deus valorizava, que eram as promessas de Abraão, as promessas eternas, o Messias que viria através dessa geração. A palavra de Deus diz que Esaú não valorizava aquilo que Deus valorizava. E nós sabemos que o nosso Deus, ainda hoje, valoriza muitas coisas. Eu não sei se você sabe, querido, a família, ela é uma instituição criada por Deus. E o nosso Deus, ele valoriza a família. O nosso Deus, ele é o Deus da família. O nosso Deus, ele valoriza o casamento. O nosso Deus, ele valoriza as alianças estabelecidas entre os homens. Mas há muitas pessoas hoje em dia que não valorizam e não dão valor àquilo que Deus valoriza. Há um trabalho para desvalorizar aquilo que Deus dá valor. Há muitas pessoas que não valorizam a família e querem destruir a família. Há pessoas, e pasmem você, que são herdeiros das promessas de Abraão, e que muitas vezes, por uma necessidade imediata, quebram as suas alianças. Alianças de casamento, quando o próprio Deus foi testemunha da aliança celebrada. Deus valoriza a família, Deus valoriza o casamento, Deus valoriza os filhos, Deus valoriza. Há coisas que Deus valoriza muito e que as pessoas muitas vezes não dão o devido valor. Aqui nós vamos ver Esaú desvalorizando aquilo que Deus priorizava. E a Bíblia nos declara, queridos, que certa feita ele saiu para caçar. E quando ele voltou, ele estava com fome. A Bíblia diz que Jacó, ele valorizava as bênçãos de Deus. Ele valorizava aquela bênção que o pai Jacó, Israel, contava que recebeu do seu pai, ou do avô Isaque, e do bisa Abraão. Jacó se interessava por essas coisas, Isaque não. A Bíblia nos declara, Esaú não, a Bíblia nos declara que quando Esaú chegou com fome, ele disse, me dá um pouco desse prato de comida. E a palavra de Deus diz, queridos, que na hora Jacó, ele fez o negócio, na hora Jacó negociou, em troca da sua primogenitura, e Esaú, ele vendeu o seu direito de primogênito, a bênção do Senhor, por conta de uma necessidade imediata, por conta de um prazer imediato.
por conta de algo terreno, natural e carnal. Ele estava com fome e ele queria satisfazer aquela necessidade carnal. Foi uma necessidade imediata. Não é que não havia outra coisa para comer, não é que ele estava prestes a morrer de fome. Não, ele sentiu fome e ele sentiu o cheiro do guisado de Jacó. E ele diz: vamos negociar. E ele aceitou e trocou o seu direito de primogenitura por um manjar, por algo que aos olhos de Deus não valia nada, não tinha valor algum. Aqui nós vamos ver Deus tratando desse assunto, porque quando os dias passaram e tudo parecia igual a todos os dias, a Bíblia nos declara que Isaac chamou os seus filhos para os abençoar. Ele estava prestes a partir para a eternidade. Ele disse: eu vou te abençoar, Esaú. Esaú, prepara-me um guisado saboroso, porque esse guisado vai me inspirar, e eu inspirado vou impetrar a bênção do primogênito sobre a tua vida. A Bíblia diz que Esaú saiu para buscar o guisado, a carne para o seu pai. E aí Rebeca, quando ouviu, preparou a carne antecipadamente. A Bíblia diz que Jacó se vestiu de Esaú. Esaú era peludo, ele se vestiu com pelo de cabra, com pelo de ovelha. E a Bíblia nos declara que entrou na tenda para ser abençoado por Isaac. Isaac disse: olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E ali a Bíblia nos declara que Isaac abençoa Jacó. Ali ele recebeu as bênçãos de Abraão. Esaú, quando chegou, ele perguntou: pai, mas não sobrou nenhuma bênção para mim? Isaac disse: nenhuma bênção, porque nada pode ser colocado e nada pode ser tirado. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele chorou amargamente, e ainda que com amargura o buscou, aquilo não pode ser removido, retirado. A palavra de Deus diz, queridos, que a bênção do Senhor, ela é algo muito especial para nós. A bênção de Deus, ela é uma promessa do próprio Deus para com as nossas vidas. Aqui nós vamos ver agora Jacó, depois que recebeu a bênção do pai Isaac, recebeu a bênção do próprio Deus, porque Deus se manifestou a ele na cidade de Luz, e ali o próprio Deus reafirmou as bênçãos de Abraão sobre a vida de Jacó. A Bíblia nos declara que tudo aquilo que havia sido prometido se confirmou na vida de Jacó. Israel, ele foi para o Egito, e agora ele está impetrando a bênção sobre a vida dos seus filhos, e ele chama então José. A Bíblia nos declara, queridos, que agora é a vez de Jacó impetrar a bênção sobre a vida dos seus filhos. E ali a palavra de Deus diz, queridos, que José, ele é a figura de Cristo. Ele é este ramo frutífero que foi além dos muros. José é a perfeita figura de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz, querido, que o apóstolo Paulo disse, que Jesus Cristo, ele gerou a igreja na cruz. E a igreja na cruz, ela tem os mesmos direitos da herança de Abraão. Essa herança que está sobre a vida de Israel, essa herança, essa bênção que estava sobre a vida de José, é a mesma promessa, é a mesma bênção que está sobre a vida da igreja. Hoje eu estou aqui para fazer você lembrar, você não pode esquecer quem você é em Cristo Jesus. Você não pode esquecer de quem você é, de quem você pertence, a quem você pertence. Você não pode esquecer, você não pode trocar a bênção do Senhor por escolhas momentâneas, necessidades momentâneas.
Você não pode trocar o direito da tua herança, porque aquilo que você tem é grande, é poderoso. O que você tem é a bênção do Senhor, bênçãos de cima, bênçãos que vêm debaixo da terra, bênçãos que vêm de todos os lados. A bênção do Senhor, ela é contigo, ela é como um selo, ela é o Espírito Santo de Deus que vem do alto para fazer cumprir na tua vida, a igreja, tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão. Você é luz para as nações, igreja, você é bênção para outras famílias da terra. Você é bênção para outras famílias da terra. Você é luz para as nações. E muitas vezes, comunidade de Filadélfia, nós não reagimos assim, como se essa bênção tivesse valor, como se Cristo tivesse este valor. Nós muitas vezes agimos assim, com a mente de Esaú, não como Jacó. Veja que Jacó lutou pela bênção, ele agarrou a bênção, ele começou agarrado ao calcanhar de seu irmão, mas ele terminou, nós vamos ver, agarrado a Deus. E nós precisamos agarrar a Deus, nós precisamos agarrar as promessas, nós precisamos agarrar a bênção. Nós não podemos trocar as bênçãos do Senhor por um prato de lentilha, por um prato de sopa, por um manjar, devido a uma necessidade, uma carência natural, a um apetite carnal. Nós não podemos, em nome de Jesus. Jacó, ele tinha visão no futuro, ele considerava a herança eterna. Esaú, ele não considerava a sua herança eterna. Veja, querido, que o determinismo de Deus, porque você nasceu no coração do Pai, a igreja nasceu no coração do Pai antes da fundação do mundo, a igreja nasceu no coração de Cristo, no coração de Deus, antes da fundação do mundo, porque Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo. Nós já estávamos, você já é amado de Deus, antes da fundação do mundo, você já estava no pensamento do Pai. A igreja já é amada. O determinismo de Deus, querido, não anula as nossas escolhas. Você precisa pregar isso para a pessoa do seu lado. Diga assim: o determinismo de Deus não anula as nossas escolhas. Oh, mas essa mensagem é boa, hein? Porque essa mensagem pode salvar casamento, pode salvar vidas. Olha só, essa pregação nos responsabiliza. Deus é um Deus que determina, Ele determinou a igreja. E nós fomos alcançados um dia e somos filhos de Abraão, porque Deus determinou isso. A bênção chegou a nós. Mas o determinismo de Deus não anula as nossas escolhas, porque Esaú era o escolhido de Deus, mas ele não valorizou a bênção. A Bíblia diz que Jacó era o segundo filho, e embora ele não tivesse direito à herança, a Bíblia diz que ele agarrou, e quando ele agarrou, Deus o tornou Israel. Ele permaneceu agarrado a Deus. Eu conheço algumas pessoas que elas começam muito bem a carreira cristã, mas de repente, queridos, ele é assim, dá uma paixonite, e eles dizem assim: ah, pastora, eu vou largar dessa mulher. Ah, eu vou largar. Essa mulher é muito chata. Essa mulher, ela não é mais aquela mesma mulher que antes me apaixonei. Não quero mais essa mulher. Agora eu quero outra. Estou apaixonado por outra, pastora. A palavra de Deus diz, queridos, que nós não deveríamos, de forma alguma, abrir mão das promessas de Deus, da herança, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza, e Deus foi testemunho da aliança que você fez com essa mulher. Queridos, nós precisamos levar Deus a sério. Nós não podemos trocar o direito da primogenitura, o direito da herança, o direito da bênção, por sopa, por uma necessidade, por uma escolha momentânea. Há tantas pessoas que abandonam. O que Deus valoriza, pastora Selma? Será que Deus valoriza a igreja? Deus valoriza a igreja.
Há tantas pessoas que não valorizam aquilo que Deus valoriza. Será que Deus valoriza a oração? Há tantas pessoas que não oram mais. Será que Deus valoriza a palavra e a pregação do Evangelho? Há tantas pessoas que não valorizam a palavra. Queridos, Deus deixou a Bíblia. Deus deixou as Sagradas Escrituras. E ela está traduzida no português. E você acredita que existem pessoas que, embora a palavra de Deus esteja na sua própria língua, eles não têm a curiosidade de folhear a Bíblia, o Evangelho, para saber qual é a vontade do Eterno? Será que nós valorizamos aquilo que Deus valoriza? Uma necessidade momentânea não pode roubar de nós o nosso direito da herança, o nosso futuro eterno. Aquela pessoa, queridos, aquela pessoa que quer romper a sua aliança com Deus, abrir a mão da sua herança por um prato de lentilha, é porque realmente ainda não conheceu Jesus Cristo. É porque ainda não conheceu a beleza de Jesus Cristo. Mas Deus tem bênção sobre bênção para a tua família. Não abra mão da herança. Faz um apelo para a pessoa do seu lado. Diga assim: não abra mão da tua herança por um prato de lentilha. Diga: não abra mão da tua herança, das promessas de Deus, por necessidades momentâneas. Em o nome de Jesus, a bênção de Jacó está sobre a sua vida. Você crê assim? Deus valoriza a tua casa, Deus valoriza a família, Deus valoriza as alianças que você estabeleceu com a mulher da sua juventude. Deus valoriza a mulher sábia, Deus valoriza a santidade dos jovens, Deus valoriza a pureza, Deus valoriza a igreja, Deus valoriza a comunhão com os irmãos. Não saia, não abra mão do ministério, não abandone a igreja por qualquer motivo, não abandone a palavra de Deus, busque a presença do Senhor, faça como Jacó, agarre a promessa, agarre Deus, agarre o Senhor, o valente de Jacó, o poderoso de Jacó. Ele vai te dar vitória. Ele é o pastor de Israel, Ele é a rocha da nossa salvação. Não abandone a presença de Deus, não abandone a Cristo, não abandone as promessas e a herança do teu futuro eterno.